O Salmo 115 não tem autor conhecido. De acordo com a tradição, entende-se que esse salmo é um salmo comunitário de Israel. Salmo comunitário significa que era um salmo que era cantado pelo povo e ele deve ter sido escrito por sacerdotes ou por levitas no período após o exílio. Quando nós gravamos sobre o Salmo 114, nós fizemos a leitura dos capítulos 24 e 25 do livro de 2 Reis. E quando nós fizemos a leitura de 2 Reis, capítulos 24 e 25, nós explicamos ali que esses dois capítulos do livro de 2 Reis nos mostram que houve 3 invasões da Babilônia ao povo de Judá. Na primeira vez que a Babilônia invadiu Judá, eles determinaram que o rei Jeoaquim deveria pagar impostos, tributos, uma parte das riquezas deveria ser paga para a Babilônia. O rei Jeoaquim obedeceu durante um período a essas determinações, mas depois de um certo tempo ele resolveu se juntar com o Egito e resolveu fazer guerra contra Nabucodonosor. E nessa primeira vez que Nabucodonosor foi para Jerusalém, ele levou Daniel e os seus amigos cativos. Quando houve a revolta de Jeoaquim com o apoio do Egito, Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela segunda vez. Nessa segunda vez, Ezequiel e outros do povo foram levados cativos para a Babilônia e ele removeu Jeoaquim e colocou Joaquim como o novo rei de Israel. Passado um tempo, esse rei também se revoltou contra Nabucodonosor. Então Nabucodonosor voltou pela terceira vez, provavelmente Nabucodonosor II, voltou em 536 a.C. e invadiu Jerusalém e levou o rei Zedequias como escravo e todo o povo ficou durante 70 anos como escravo na região da Babilônia. Durante esses 70 anos em que eles ficaram como escravos, eles ficaram tristes porque estavam longe das suas terras. E é provavelmente depois que eles voltam desse exílio, desse cativeiro, para as suas terras, que esse salmo foi escrito. Esse salmo 115 faz parte do chamado Salmos do Alel egípcio. Alel se escreve H-A-L-L-E-L, Halel. E Halel egípcio significa o conjunto dos salmos que são cantados durante o período da Páscoa como comemoração do culto público de Israel, pelo fato deles terem sido libertos pelo Senhor da escravidão no Egito. Então, Deus livrou o seu povo do Egito, levou-os para a terra prometida. Eles estavam tranquilos na terra prometida, deviam glórias ao Deus vivo, mas ali na terra prometida começaram a adorar outros deuses. Então Deus colocou como castigo para eles que eles fossem levados como escravos e ficassem 70 anos na Babilônia. Depois que eles passaram por esses 70 anos de escravidão na Babilônia e eles conseguiram retornar para suas terras, eles se arrependeram. Então, eles escreveram, os levitas e os sacerdotes, os salmos 113, 114, 115, 116, 117 e o salmo 118 foi escrito pelo rei Davi e ele foi recuperado para servirem como salmos para cânticos comunitários na época da Páscoa, relembrando que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. No Salmo 113, nós vemos que
que é o primeiro salmo que faz parte do Halel egípcio, eles falam: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento até o ocaso do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então nós vemos que esse Salmo 113 é um salmo que fala para louvar ao Senhor, que a glória é totalmente do Senhor, que Ele é aquele que rege toda a natureza e que Ele consegue fazer o pequeno se transformar em grande. Ele consegue levantar aquele que está no monturo para ser um príncipe. Ele consegue trazer vida para a mulher estéril. Você vê que a característica desse Salmo 113 é um salmo que é o primeiro salmo que faz parte do Halel egípcio, que ele é um salmo que louva ao Senhor. Você entra no Salmo 114 e ele fala: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Quando você lê o Salmo 114, você vê o Salmo dizendo que o mar se treme diante de Deus e que os montes, os outeiros, ou seja, as colinas que são altas, se dobram diante de Deus e que Deus tirou o povo do Egito, da escravidão e os trouxe para a sua presença. O versículo 7 fala: treme terra na presença do Senhor. Então nós vemos que também é um salmo que está enaltecendo o poder de Deus. Nós vemos isso no 113, vemos isso no 114, e quando entramos no Salmo 115, ele vai seguindo a mesma linha. Esse Salmo 115, ele se divide no texto massorético, que é o texto original, não tem nenhum título específico. Não indica autor, não indica o contexto em que esse salmo foi escrito. Mas o texto dele e a colocação dele nesse conjunto de salmos do 113 até o 118 mostra que esse salmo provavelmente foi escrito no período pós-exílio. Quando o povo voltou do exílio da Babilônia, eles se lembraram: Deus é que é o verdadeiro Deus. Então eles escreveram esse conjunto de salmos que eles cantam no período de Páscoa, como um cântico comunitário, para que toda a nação de Israel se lembre, se recorde que o Senhor é o Todo-Poderoso. Na versão da Almeida, desse salmo, na tradução para a língua portuguesa, algumas Bíblias colocam assim, na versão da Almeida: a glória pertence a Deus. Mas esse título é um título que foi incluído na tradução da Almeida, porque no texto original não tem nenhum título. Agora, este Salmo 115, ele se divide em 5 partes. Na primeira parte, ele fala que Deus é digno de toda a glória. Versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler aqui, ó. Deus é digno de toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. 2. Por que dirão as nações: onde está o seu Deus? 3.
mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Nós vemos que nesses 3 versículos, o povo de Israel fala assim: não é para nós a glória, não é para nós a honra, mas a glória pertence apenas a Deus. Antes do povo ser levado como escravo para a Babilônia, o livro do profeta Jeremias nos revela, nos mostra que o povo estava muito exaltado. Deus levanta o profeta Jeremias para dizer ao povo: parem de adorar outros deuses. E eles são grosseiros em relação aos profetas. Especificamente com relação a Jeremias, eles o prendem em uma masmorra, ele é agredido por um outro profeta, ele é ridicularizado pelas pessoas, a própria família dele não acredita naquilo que Jeremias fala, e Jeremias entrega um recado: vocês estão se esquecendo do Senhor, então vocês serão colocados como escravos no cativeiro. E eles dizem para Jeremias: nós continuaremos a adorar aos outros deuses, porque desde que começamos a adorar aos outros deuses nós recebemos grandes colheitas e o Senhor não tem nada a ver com isso. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, veja que os sacerdotes, os levitas, escreveram esse Salmo 115. Escreveram o 114, o 113, o 114, o 115, o 116, o 117, o 118 foi recuperado, que é da autoria de Davi, mas são todos salmos que exaltam o nome do Senhor. Aqui no 115, especificamente no 113, nós vimos ali que ele fala que Deus pega o pequeno do monturo e faz como príncipe. Que ele pega a mulher estéril e faz que ela seja grávida, que ela vive em família. Aí no 114 fala que os mares e os montes podem se levantar, mas Deus manda sobre toda a natureza. Então treme terra. E aqui no 115 ele fala que a glória é do Senhor. Eles passam a reconhecer que eles não têm que exigir nada de Deus e não têm que tomar as suas decisões e dizer: nós vamos adorar quem nós queremos. Mas aqui no Salmo 115, eles: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. O Senhor foi benigno, o Senhor foi verdadeiro conosco. Por que dirão as nações: onde está o seu Deus? Ele faz uma pergunta aqui: por que o Senhor vai nos abandonar e vai nos deixar sem a tua proteção, para que os outros vejam a nossa desgraça e perguntem: aonde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então, esses primeiros 3 versículos falam que Deus é digno de toda a glória. O povo agora entende que Deus tem toda a glória e que Deus tem. Se as nações perguntam onde está o seu Deus, no versículo 3 eles afirmam: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, ele tem o domínio universal. A parte 2 desse Salmo 115 é sobre a inutilidade dos ídolos. Vai dos versículos 4 ao versículo 8, a segunda parte. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. 5. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. 6. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. 7. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, veja que antes deles irem para o cativeiro na Babilônia, quando Jeremias entregava os recados de Deus, eles diziam: nós vamos adorar quem nós quisermos. Depois que eles voltam do cativeiro, eles escrevem esses salmos para adorar e glorificar a Deus,
e eles reconhecem. Os ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, que tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Eles tomam uma nova postura de reconhecer que as obras das mãos dos homens são ídolos que não têm nenhum poder, que não têm condição nenhuma de vida espiritual. A terceira parte desse salmo fala sobre a confiança no Senhor, que vai do versículo 9 ao 11, 9, 10 e 11. Agora, ao invés, veja que agora eles dizem que Deus é digno de toda a glória, versículo 1 a 3, que os ídolos não são inúteis, versículos 4 a 8, e que eles devem apenas confiar no Senhor, versículo 9, 10 e 11. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. 10. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Veja que ele repete duas vezes. Ele é teu auxílio e teu escudo. 11. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. 3 vezes, em 3 versículos, eles estão reconhecendo que a confiança deve estar exclusivamente no Senhor. Por que vem a quarta parte? Porque é de Deus que vem a vitória para o seu povo. Versículos 12 a 15. Essa é a quarta parte. A vitória de Deus vem para o seu povo. Versículos 12 a 15. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. 13. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. 15. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, esses versículos 12, 13, 14 e 15 são versículos que lembram: o Senhor abençoará o seu povo. O Senhor ajudará o seu povo. Veja que ele fala no 12. Ele fala 3 vezes o verbo abençoará. O Senhor se lembrou de nós, abençoará. Ele abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Versículo 13 fala mais uma vez que abençoará. O versículo 14 fala que o Senhor os aumentará. E o versículo 15 fala que eles sejam benditos, ou seja, que eles sejam abençoados. A tônica dos versículos 12 a 15 é: a bênção do Senhor virá sobre o seu povo. E aí ele termina o salmo dizendo: devemos louvar ao Deus vivo. O louvor é só para o Deus vivo. Versículos 16 a 18. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. 18. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Então nós vemos que a estrutura do Salmo 115 é: primeiro, digno é o Senhor de todo louvor, versículo 1 até o versículo 3. Os ídolos são inúteis, versículo 4 até o versículo 8. A confiança deve estar no Senhor, versículos 9 a 11. A quarta parte, porque do Senhor é que vem a bênção e a vitória, versículo 12 até o versículo 15. Aí a quinta parte e a última, portanto, se digno é o Senhor, que é a primeira parte, e os ídolos são inúteis, que é a segunda parte, nós devemos confiar ao Senhor, que é na terceira parte, e as bênçãos vêm do Senhor, que é a quarta parte, então a quinta parte é: louvai somente ao Senhor. A ideia desses salmos que fazem parte do Halel egípcio é eles cantarem esses salmos, o 113, o 114, o 115,
O 116, o 117 e o 118, que nós vamos ver nos próximos dias. Nós começamos a fazer essas meditações em Salmos no dia 1º de agosto e estamos avançando até chegarmos no Salmo 150, e nós vamos ver nos próximos dias o 116, o 117 e o 118. E vamos fechar esses salmos que fazem parte do Halel egípcio, que são todos salmos que exaltam o nome do Senhor. E exaltam o nome do Senhor justamente porque eles estão demonstrando o arrependimento no pós-exílio, depois que eles retornam do cativeiro da Babilônia. Eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia, porque eles se esqueceram de adorar ao Senhor pela libertação que Deus deu a eles na época da Páscoa, na época em que Deus disse para o povo que estava no Egito: matem um cordeiro, peguem o sangue, passem pelas portas, porque um anjo passará e matará o primogênito de todos aqueles que não tiverem a marca do sangue na porta. Quando Jesus veio, Jesus foi o Cordeiro de Deus. Ele foi o Cordeiro que foi morto. O sangue dele simbolizou essa passagem da nossa vida da escravidão do pecado para a nova vida. Os judeus, até hoje, não receberam Jesus. Eles não acreditam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eles ainda estão esperando o Cristo, o ungido de Deus. Mas os cristãos entendem que Cristo é a nossa Páscoa. Paulo fala isso na carta aos Romanos. Mas o que importa nessa meditação dos Salmos aqui é lembrar que eles escreveram esses salmos lembrando, agora arrependidos, de que realmente Deus os livrou lá atrás, na Páscoa, desse mal e os livrou, os libertou da terra dos egípcios. Então, se no tempo de Jeremias o povo estava rebelde, adorando a outros deuses, agora, depois do cativeiro, no período do pós-exílio, no período do retorno, os sacerdotes, os levitas, compuseram esses salmos, do 113 até o 118, para, na época da Páscoa, cantarem esses salmos recordando que só o Senhor é Deus. Essa é a meditação do Salmo 115. Encerrando esse ponto da estrutura do Salmo 115, as considerações gerais do Salmo são que o livro de Salmos, no texto original, se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M, que significa louvores. O livro de Salmos, ele é uma reunião de cânticos, de orações, de lamentações, de imprecações, que são aquelas orações que pedem vingança de Deus em relação aos inimigos e que demonstram a sinceridade no desabafo a Deus, mas que devem ser lidos como uma forma sincera de falar com Deus e não como uma forma de fazer oração contrária aos inimigos, porque Jesus ensinou a amar os inimigos e ele, quando estava sendo morto, disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E também tem instruções. O Salmo 15, por exemplo, o Salmo 24 falam como poder chegar até o céu, como morar no céu. Então os salmos, eles são uma reunião de composições que manifestam como o homem, a mulher podem se relacionar com Deus, como os homens se relacionam com Deus. É um livro bom porque no sentido de mostrar a forma como as pessoas manifestaram a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. E os salmos, no texto original, foram organizados em 5 coletâneas. Então nós temos, você muitas vezes vai abrir a sua Bíblia e vai ver ali, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Por que isso? Porque o Salmo 1 até o 41
foram reunidos para formar o livro 1. Foi a primeira reunião dos salmos que o povo conseguiu reunir. São todos salmos de Davi. Depois eles reuniram o Salmo 42 até o 72. O 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O 50 foi escrito por Asaf. Os 51 até os 72 foram escritos por Davi, com a observação de que os salmos 66, 67 e 71 são salmos que são atribuídos a Davi pelo texto, pela forma que foram escritos. Mas o texto massorético, que é o texto original, não tem no título que eles realmente foram escritos por Davi. O Salmo 72 tem uma dúvida se quem o escreveu foi Salomão ou Davi, mas considera-se que foi Davi, porque o último versículo do Salmo 72 diz assim: Findam-se aqui os salmos de Davi. Depois veio a coletânea do livro 3, do Salmo 73 até o Salmo 89. E a maior parte do livro 3 foi escrita por Asaf e pelos seus descendentes. Os Salmos 73 até 82 foram escritos por Asaf e seus descendentes. O 83 não se sabe o autor. O 84, 85, 87 foram escritos pelos filhos de Coré. O 86 foi escrito por Davi. O 88 foi escrito por Emã. E o 89 foi escrito por Etan. O nome de Emã e Etan, que são os autores dos Salmos 88 e 89, respectivamente, se encontra no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6. Lá tem uma lista dos levitas e aparece lá o nome de Emã e de Etan como levitas, que foram responsáveis pela composição desses salmos, 88 e 89. O livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Moisés escreveu o Salmo 90. Acredita-se que Davi ou Moisés escreveram o Salmo 91. Depois, o Salmo 95 tem um texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que fala que quem escreveu uma das frases, que é o versículo 7 e 8 do Salmo 95, foi Davi. Então se entende que foi Davi que escreveu o Salmo 95. Aí depois o Salmo 103 foi escrito por Davi. Só esses salmos têm a indicação do autor, do 90 até o 106. Os demais salmos são de autores desconhecidos e todos esses salmos, na grande maioria, o 92, o 93, o 95, o 96, o 97, o 98, o 99, 100, 101, 103, 104, 105 e 106 falam sobre louvai ao Senhor, cantai ao Senhor e bendizer ao Senhor. Então o livro 4 é um livro que tem poucos autores conhecidos e a grande maioria são salmos de louvor a Deus. E o Salmo 94 fala sobre a vingança, que só pertence a Deus, e o Salmo 102 é o Salmo de aflição. Depois, por fim, vem o livro 5, que é o livro que nós estamos agora, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Nesse livro 5, nós encontramos o Halel egípcio, que são os Salmos 113 até o Salmo 118, que são esses salmos que nós estamos meditando agora, que falam da grandeza de Deus e foram escritos no período de pós-exílio, quando o povo resgata a ideia de que só Deus é poderoso. Depois, nesse livro 5, nós temos o menor salmo, é o 117, o salmo que chega no meio da Bíblia, que é o Salmo 118. Depois vem o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Aí depois tem o Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses 15 salmos são chamados de Cântico dos Degraus, porque Jerusalém fica numa região montanhosa. E quando chega a época da Páscoa, a época da festa dos Pentecostes e a época da festa dos Tabernáculos, nessas 3 festas, o povo faz suas peregrinações e eles sobem até Jerusalém para adorar.
Então é Cântico dos Degraus, porque eles sobem para chegarem a Jerusalém para louvar, e eles cantam os salmos 120 até o 134. Então, esses são os 5 livros dos salmos. Essa é a meditação do Salmo 115. Hoje é dia 24 de novembro e todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Nós conseguimos ler Provérbios uma vez por mês. Fazendo um esforço no mês de fevereiro, que tem 28 dias, lendo os últimos capítulos nos últimos dias de fevereiro e lendo os capítulos 30 e 31 nos meses que tem 30 dias, nós conseguimos ler Provérbios todos os meses. E quem lê Provérbios todos os meses, 2 vezes, por 2 anos seguidos, toma decisões mais inteligentes. E aqueles que leem e aplicam por 5 anos, todos os meses, prosperam em todas as áreas. Por isso, todos os dias nós meditamos num capítulo de Provérbios, no provérbio do dia. Como hoje é dia 24 de novembro, eu vou deixar um vídeo aqui chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 24. E do lado vai ficar o botão para que você se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida, continue sempre firme com Ele, para a glória do nome dEle eternamente. Amém.